Estamos aqui no Conselho Tutelar aqui do bairro Baixão, na cidade de Arapiraca. Vamos falar sobre maus tratos contra criança e adolescentes. O detalhe é o seguinte: Alagoas registrou esse ano, vem registrando 73% de aumento do número de casos de maus tratos e também contra crianças e adolescentes. Especificamente, Arapiraca, eu conversava há pouco com o conselheiro tutelar Wesley Santana, e Arapiraca tem números que chamam muito atenção. Inclusive, pelo que eu ouvi aqui do conselho tutelar, são números altos, né, para um município que tem 240 mil habitantes aproximadamente, e evidentemente que uma quantidade de criança muito ínfima, muito menor do que essa quantidade. Wesley, o que caracteriza de fato maus tratos para a gente ter esse percentual tão alto no estado de Alagoas, pouco mais de 73%, e Arapiraca com números consideráveis apenas no primeiro trimestre? Bom dia. Bom dia a todos que estão ouvindo. É importante falar que maus tratos, toda prática de violência contra essa criança se configura maus tratos. Por exemplo, a violência psicológica é uma forma de maus tratos, a violência física também é uma forma de maus tratos. A negligência também, que a negligência é deixar o cuidado essencial da criança, o zelo, a higiene da criança também é uma forma de maus tratos. Então, só para você entender, Arapiraca registrou só no primeiro trimestre mais de 300 atendimentos, que denúncias sobre violência contra criança e adolescente. Então, Arapiraca hoje é um município que a gente percebe um índice altíssimo e que é preciso ter políticas públicas efetivas para que a gente combata esse tipo de prática em nosso município. O porquê desses números, de acordo com o que vocês têm feito em entrevistas com as próprias crianças quando chegam aqui, os responsáveis, o que tem motivado esse número tão alarmante aqui do município? Bom, nós temos um problema muito sério, que é exatamente a questão da alienação parental. A gente vê hoje um índice muito grande dos genitores que acabam se separando-se, e por não haver uma concordância sobre a questão de quem a criança vai ficar, acaba que muitas das vezes começa a praticar alienação parental. E a alienação parental também é uma forma de maus tratos. E a gente tem recebido muita demanda referente a isso. Temos também, infelizmente, só no primeiro trimestre nós tivemos 12 casos de violência sexual, que essa é uma das piores violências que possam existir contra a criança. E por aí a gente vai percebendo que há uma cultura ainda de achar que a criança é um sujeito que não tem voz, que não tem opinião, que não tem direito, e a gente precisa desconstruir isso. E é o Conselho Tutelar que tem essa atribuição de zelar por esse direito, de garantir. Ontem nós estávamos num evento ali na cidade de Piranhas, onde Arapiraca foi reconhecida como município que hoje tem utilizado o sistema integrado, o CIPIA, onde todo o país ele tem conhecimento do trabalho que vem sendo realizado em Arapiraca. Então é um sistema que hoje não tem como maquiar, não tem como você cobrir esses dados, porque é um sistema que fica acesso a todo cidadão, inclusive, que queira ver como é que Arapiraca está caminhando referente à violência contra criança e adolescente. Wesley, são pouco mais de 350 casos que você falou agora no primeiro trimestre, não é? Então, assim, especificamente, teria como, de repente, termos conhecimento dos bairros que são mais contundentes desses casos? Temos. Nós fizemos inclusive nós apresentamos em alguns espaços, estaremos fechando agora o segundo trimestre também apresentando em alguns espaços. Hoje nós temos uma demanda sendo o bairro hoje com maior vulnerabilidade, com maior índice de violência. É importante que a gente está colocando o bairro não estigmatizando, não querendo, mas sim apresentando esse bairro como uma forma de proposta para melhorar as políticas públicas daquele local. Hoje o Olho d'Água dos Casuzinhos, que ali abrange residencial Brisa do Lago, residencial Vale da Perucaba, é que tem demonstrado, quando nós colocamos os índices, o bairro que mais tem violência contra criança e adolescente. Então a gente vai ter também, além do Olho d'Água dos Casuzinhos, nós vamos ter Brasiliana, que também apresenta um índice um pouco alto, mas hoje nós realmente disparado. Impressionantemente a área rural, também hoje a gente tem tido um índice muito grande, mas o bairro hoje que tem mais
violência contra criança e adolescente, em primeiro lugar, seria Olho d'Água dos Casuzinhos, depois Manuel Teles. A gente pode caracterizar, de repente, Olho d'Água dos Casuzinhas com o Brasiliana, Manuel Teles, pelo nível social, a classe social, de repente, passa a ser um número mais alarmante devido a isso também? Sim, se você olhar bem, se você olhar, ver como é que o Vale da Perocaba foi construído, como o Brisa do Lago foi construído, a gente pegou famílias de diversos bairros, diversos, né, costumes diferentes e colocamos unicamente em um lugar. E aí me preocupa muito a forma com que foi feita isso. Se a gente olhar hoje o Vale da Perocaba, não tem um serviço público lá para nossas crianças, para nossos adolescentes. Por exemplo, lá não tem posto de saúde, lá não tem CRAS, lá não tem CRAS, saúde, segurança também. A gente vê que é um bairro que depende muito. A condição de saneamento é também caótica. Então você vê qual a condição que é que, enquanto serviço público, a gente tem oferecido para essas comunidades para que elas saiam dessa situação de violência. Aí onde entra, inclusive, o que você falou inicialmente, a falta de inclusão social. Sim. Nós pegamos as pessoas, colocamos elas distantes, mas não colocamos políticas efetivas naquele lugar. Então isso, certamente, esse índice nos espanta, nos entristece, mas ao mesmo tempo a gente percebe que não poderia ser diferente diante do que está chegando nessas comunidades. E aí é interessante que a gente está falando isso do Olho d'Água dos Casuzinhos e outros bairros. No entanto, é importante dizer que toda a cidade de Arapiraca tem um índice alto de violência. Então, ou a gente começa agora, e o Conselho Tutelar está para isso, para cobrar. Por várias vezes nós encaminhamos ao Ministério Público, por várias vezes nós encaminhamos aos espaços pedindo intervenção. Nós sentamos com o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, inclusive um dos problemas também grandes aqui em Arapiraca que nós estamos tendo, referente à educação. Muitas crianças e adolescentes estavam fora, principalmente na primeira infância. Ali a creche, onde a genitora precisa muitas das vezes trabalhar, é mãe que, né, que se separou do marido e ela é a principal pessoa da renda de casa, então ela tem a necessidade do trabalho e não tem com quem deixar essa criança. E foi uma das nossas provocações nessa reunião com a Secretaria de Educação e conseguimos alguns avanços, que bom. Procuraram locais para alugar, como fazer creches de forma emergencial, mas fica a provocação ao poder público para isso, para que se providencie educação, para que se providencie saúde, para que se providencie inclusão, né? E principalmente a ociosidade das nossas crianças e adolescentes aí nas comunidades, que eu acho que é importante a gente começar a pensar nessa perspectiva também. Além disso tudo que você falou aqui ao microfone do NN Play da Rádio NN, essa questão de provocar o Ministério Público, de cobrar do Poder Público Municipal, exclusivamente a Prefeitura de Arapiraca, o que mais além poderia ser feito, de repente, pelo próprio Conselho para tentar diminuir esses números alarmantes, tendo em vista que o Conselho é um órgão que não previne, né? Ele só é acionado depois que o caso acontece. Então, o que fazer para ter uma prevenção com a maior eficácia? Pronto. Uma das atribuições do Conselho é exatamente isso, né? Quando há denúncia, ele atuar. No entanto, necessariamente o Conselho Tutelar não precisa atuar unicamente quando há denúncia. Por exemplo, por algumas vezes nós estamos em escolas fazendo palestras, diálogos com as crianças, às vezes convido os genitores, a gente vai nesse espaço também falar da importância do cuidado, da prevenção, do denunciar, e aí aqui a gente chega num ponto fundamental. O denunciar é uma das ferramentas que mais inibe a continuação daquela violência. Lógico, a violência ali certamente já aconteceu, quem denuncia já percebeu que houve uma violência, mas a denúncia ela faz cessar aquela violência, né? Por exemplo, a criança está sofrendo ali uma violência psicológica. O que é essa violência psicológica? Muitas das vezes aqueles que deveriam amar são os que mais maltratam. Inclusive, nos dados que nós pegamos, os maiores violadores de direitos estão os genitores. Então isso é preocupante, né? São os pais que deveriam os cuidar, são os que mais violam. É importante dizer que a gente não pode generalizar, mas os dados dizem isso. Então, você, quando denuncia, você cessa
a violência. Então, se a criança estava sendo maltratada, estava sendo xingada, se estava sofrendo uma violência sexual, aquilo ali vai ser cessado a partir da ação do Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar vai fazer os encaminhamentos necessários, expede a notificação, às vezes, como forma emergencial, vai precisar aplicar uma medida protetiva, dependendo da gravidade do caso. Então, se a denúncia, a situação de violência cessa. Então, todo cidadão, é um dever, não é um favor, é importante dizer isso, é lei, é um dever do cidadão. Quando perceber alguma violência, não precisa você ter certeza que esteja acontecendo. É um dever cidadão, é um dever civil, mas também é um dever moral, né? É um dever moral também, a gente zelar por nossas crianças. Então, se você percebe, se você vê, nós temos aqui o contato com o Conselho Tutelar, nós temos o Disque 100, então nós temos formas de denúncia e temos a própria sede do Conselho. Nós temos formas de denúncia que tem como, sim, nós estamos chegando nesse espaço e fazendo cessar toda a situação de violência que aquela criança ou adolescente pode estar passando. Fundamental. Muito obrigado, Wesley. É isso, à disposição. Dizer que o Conselho Tutelar de Arapiraca está à disposição, no número 9906-3745, que é a região 2, e o 9982, eu acabei esquecendo agora, que é um outro recente que nós tivemos, mas eu vou, assim que possível, eu passo para que vocês possam estar passando para os ouvintes da rádio. Tá bom, conversei com o Wesley Santana, conselheiro tutelar aqui da cidade de Arapiraca, falando sobre esses casos e maltratos que são registrados, não só aqui no município, mas também em todo o estado, com um acréscimo de mais de 73% nos últimos meses. Isso é preocupante demais. E aqui em Arapiraca, com números alarmantes, inclusive. Com imagens do repórter cinematográfico André Carlos, reportagem Eduardo Cardel.